Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 55. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 55. Os dias da sua vida não consigo acompanhar mais, disse Batsu, exausto ao limite e mal conseguindo ficar de pé. Você, grrr. Ele tentou reunir o ki de dentro com sua raiva para ativar Burning Vigor, mas ele não conseguia mais se levantar. Ele estava usando isso o tempo todo apenas para lutar com Naruto tão bem quanto antes. Suas reservas de raiva foram totalmente esgotadas, o que coincidentemente o irritou. Mas ele estava levando uma surra o tempo todo. A coisa da Kyuubi dentro de Naruto não era brincadeira. Depois de 3 caudas, Batsu nada mais era do que um saco de pancadas móvel. Naruto observou Batsu cair de joelhos e então desligou suas próprias 4 caudas de chakra. Batsu deu tudo o que tinha, mas não foi o suficiente para forçá-lo ainda mais. Ele não podia mais treinar com segurança com Batsu. Isso não está funcionando, disse Naruto, respirando com dificuldade. Mesmo que Batsu não conseguisse mais acompanhá-lo, ainda assim tudo tinha sido uma sessão exaustiva. Tenho que ser capaz de trabalhar com pelo menos 6 caudas. Caso contrário. Batsu deu um soco forte no chão, com raiva de si mesmo por não poder ajudar mais. Droga! Foi culpa minha. Isso é tudo culpa minha. Não é culpa de ninguém. Naruto gritou com ele, levantando-o do chão pelos ombros. O que ele poderia fazer? Pedir-lhe que fosse capaz de suportar a luta contra um poder que ninguém mais que ele conhecia poderia enfrentar com razão? Deve haver outra maneira de fazer isso. Mas não parecia que havia. Junto com o treinamento de redirecionamento, Naruto teve que se certificar de que estava o mais acostumado possível ao combate intenso. Ele tinha uma estratégia para empregar contra Akuma quando finalmente chegasse a hora e envolvia estar tão solto e pronto para lutar quanto possível quando os punhos começassem a voar. Tal coisa era difícil, porque não importava o quão intensos seus sparrings fossem contra ele, Naruto não poderia dar tudo de si e tentar martelá-los. Ibuki, Kame, Batsu e Honda, ninguém que ele tentou conseguiu enfrentar muito. Foi simplesmente frustrante. Não apenas para Naruto, mas para todos. Todos que sabiam o que estava em jogo e o que estava por vir. Eles transformaram o distrito industrial quase desabitado numa zona de guerra. O enorme ferro velho onde eles haviam treinado durante anos estava ainda pior agora do que quando consideraram um lugar dispensável para melhorar. Crateras cobriam o chão, partes do portão foram destruídas em todos os limites da propriedade e veículos inteiros foram achatados e destruídos. Guindastes abandonados foram destruídos. Fazia apenas uma semana e não havia quase nada sobrando no lugar que valesse a pena salvar se alguém tivesse a ideia de ir até lá e tentar fazê-lo. Batsu também não aguentava muito mais. 3 dias seguidos sendo o único parceiro de treino sem limite de Naruto foi demais para ele. Ele não reclamou e, dia após dia, deu tudo de si para fazer Naruto ir o mais longe possível, mas não lhe restava mais nada. Isso estava claro. Suas tentativas fracassadas de voltar ao modo Burning Vigor provaram isso. E se ele não conseguisse fazer isso, ele não conseguiria nem começar a acompanhar o ritmo que Naruto precisava diminuir para melhorar. Vamos, Naruto disse, olhando para o ar além da fumaça e dos destroços que a luta deles havia levantado. Vamos para casa, certo? XXX. Mais tarde naquela noite, apartamento de Naruto. Abrindo a porta com Batsu erguido sobre os ombros, Naruto tirou as sandálias e originalmente planejava jogar Batsu nas costas do sofá mais próximo como um saco até que pudesse ligar para Hinata para levá-lo para casa, mas o cheiro de comida atingiu seu corpo. Narinas o detiveram. Kame não era uma boa cozinheira. Nem ele, então nunca ficou encantado com o mero cheiro de qualquer coisa que qualquer um deles fizesse para comer. Isso o deixou com 2 opções. Ou Kame se interessou em estudar intensamente algo além de técnicas de luta ou gatos, ou outra pessoa estava fazendo comida em seu apartamento.
No corredor para os outros cômodos de sua casa, Naruto ouviu um estrondo e um barulho. Ai, ai, está quente. Ibuki-chan, use luvas. O tempo que leva para calçar as luvas eu já poderia ter tirado do forno Sakura-chan. Bem, é justo que você tenha se queimado então. Parado na porta de sua cozinha, Naruto encontrou Sakura e Ibuki, junto com um verdadeiro buffet de comida que eles não poderiam ter preparado sem algumas horas de trabalho. Especialmente se eles tivessem trabalhado nisso sozinhos. Ele queria isso. Na barriga dele. Agora. Mas a curiosidade dominou seu apetite por enquanto e ele acabou chamando a atenção quando colocou Batsu em uma cadeira à mesa da cozinha, fazendo com que as duas meninas finalmente percebessem sua presença e se virassem assustadas. E aí? Naruto perguntou, dando uma boa olhada em ambos. Seus aventais eram adoráveis. O que está acontecendo? Batsu se mexeu com o cheiro do jantar flutuando em suas narinas. Foo dele murmurou sem vida. Naruto teve que lhe dar uma cutucada para evitar que ele caísse da cadeira de cara. Ibuki soltou uma leve risada e apontou para o balcão com a comida pronta, Tada. Naruto sabia que Sakura sabia cozinhar. A culinária de Sakura tinha sido uma forma de controle comportamental que ela usou para garantir que Naruto aprendesse direito consuetudinário e para garantir que ele não desse tapas na cara de crianças aleatórias por lhe darem olhares engraçados e chamá-lo de gaijin no passado. Dia. Ibuki era algo completamente diferente. Ibuki, eu não sabia que você sabia cozinhar. A Kunoichi encolheu os ombros, orgulhosa por ter realmente trabalhado bastante na refeição. Foi uma divisão de aproximadamente 60-40 do esforço entre Sakura e ela, é o que sobrou do treinamento avançado de assassinato. Você não pode realmente envenenar a comida de alguém se ela não quiser comê-la, sabe? ER. Sakura voltou a dar os retoques finais na louça com um sorriso tímido no rosto, não somos só nós. Kami e Kanzuki-san ajudaram também. Naruto lançou a Sakura um olhar incrédulo com essa revelação. Karin ajudou a cozinhar. Claro. Provavelmente logo depois que o inferno congelou. Mesmo Sakura não podia dar aquele crédito onde não era devido. Bem. Kami ajudou. Batsu soltou uma risada cansada em seu assento. Tudo o que Karin fazia era supervisionar, o que era redundante porque ela não sabia nada sobre como preparar um sanduíche, muito menos uma refeição. Aparentemente, preparar suas próprias refeições estava abaixo dela. Eventualmente, Sakura teve que mandá-la com Kami para pegar algo para todos beberem durante o jantar, para evitar que Ibuki arrastasse uma kunai chata pelas costas. Nós simplesmente achamos que seria divertido, disse Ibuki com um sorriso enorme, todo mundo sentado e comendo juntos assim. Parece bom, não é? Batsu entrou na conversa de onde estava sentado frouxamente em sua cadeira, a parte superior do corpo e o pescoço pendurado para trás. Ei! Só estou dizendo, alguém vai ter que me alimentar se eu realmente quiser comer. Seu menino foi me espancando nos últimos 3 dias. Sakura revirou os olhos para o jeito quase arrogante de descartar sua incapacidade de mover os músculos. Eu liguei para Hinata-chan há 20 minutos. Ela está vindo também. Ela tinha a sensação de que Batsu teria levantado o polegar se pudesse mover os braços até esse ponto. Naruto já havia passado pelas garotas e olhou para a pasta que elas haviam preparado. Vocês não precisavam fazer tudo isso sozinhos. É apenas um jantar, Naruto. Sakura raciocinou, afastando-o do balcão antes que a sorte o fizesse bagunçar alguma coisa. Está tudo bem. Ibuki suspirou e caminhou até Naruto, colocando as mãos em seus ombros e olhando diretamente nos olhos. Sabe, quando alguém faz coisas legais para as pessoas, eventualmente eles querem dar algo em troca a essa pessoa. É bastante normal. Coisa, ela disse, sentando em uma cadeira à mesa, é assim que essas coisas funcionam. Dar e receber. Você vê. Ibuki-chan. Sim, Sakura-chan. Você poderia, por favor, sair do colo de Naruto? Eu tenho que. XXX. Apesar do fato de seu treinamento original no dojo de Gouken ter sido no Japão, Ryu nunca havia perambulado muito por lá. Na verdade, ele só voltou para torneios e outros motivos.
O resto do mundo tinha muito mais desafios disponíveis e mais oportunidades para melhorar do que a pequena nação insular tinha. Mas, percebendo que precisava de uma estadia, ele decidiu realmente vagar pelo campo por um período. Longe das vilas e cidades, havia muitas áreas tranquilas para ele clarear sua mente e cuidar de seu treinamento. Foi bastante agradável, considerando todas as coisas, e ajudou a moderar seu humor depois do descontentamento que sentiu ao partir da cidade de Aora. Contanto que houvesse um caminho a seguir para levá-lo ao próximo lugar, Ryu estava bem com isso. Com a bolsa pendurada no ombro, ele notou que logo teria que encontrar um lugar para parar e acampar durante a noite. O sol estava se pondo e esse era o momento designado pela natureza para a maioria de suas criaturas relaxarem. O som de um motor se aproximando atrás dele na estrada solitária o levou a se virar para se certificar de que estava fora do caminho de qualquer veículo que passasse por ele na estrada de terra. Mas isso não passou despercebido. Na verdade, parou bem perto dele e ele sabia quem estava dirigindo. Quem? Como ele conseguiu encontrá-lo no meio do nada foi estranho para Ryu, mas ele não conseguiu reconhecer que era muito rastreável quando se tratava de alguém com os recursos de Ken. Especialmente porque Ryu não conhecia o suficiente sobre tecnologia para saber como era fácil rastreá-lo pelo telefone. Custou muito dinheiro para quem ter acesso ao tipo de tecnologia necessária para esse tipo de coisa, mas isso não era necessariamente um problema para ele. Quem olhou para seu amigo mais antigo com um sorriso no rosto ao localizá-lo? Cara, você adora passear, não é? Ryu encolheu os ombros. Em resposta, talvez um dia quando eu tiver a idade do Mestre Gouken, mas até então não tenho chance. Como eu poderia fazer isso quando há tantos lugares para ir e pessoas ainda lá fora para lutar? E com o assunto mudando quase imediatamente para a luta, quem lembrou por que ele tinha voado para o Japão e procurou Ryu em primeiro lugar? Quase instantaneamente sua expressão mudou. Por melhor que fosse ver Ryu novamente, eles precisavam conversar. Dando um tapinha no banco do passageiro de seu carro, Ken gesticulou para que Ryu entrasse. Ele o fez sem perguntas. Vamos. Dan disse que o Mestre Gouken voltou ao dojo, então vou levá-lo para a montanha. Eu queria vê-lo novamente de qualquer maneira. Ele ainda não conseguia acreditar que seu antigo mestre estava vivo e bem. Ele definitivamente ficará feliz em ver você, Ryu disse enquanto fechava a porta e deixava Ken seguir pela estrada. Ele ouviu dizer que você está indo muito bem. Eles dirigiram em silêncio por mais tempo do que Ryu imaginou que os dois iriam sem Ken dizer algo a ele. Ele nunca olhou na direção de Ryu, seus olhos focaram na estrada à sua frente, como se qualquer coisa além de sua total atenção pudesse condenar os dois. Ryu não era muito de conversar, mas estar com seu melhor amigo e não ouvi-lo falar era estranho. Normalmente ele estaria interrogando sobre onde esteve ou para onde planejava ir em seguida. Isso, ou Ryu esperava que ele falasse sobre Elise e o bebê que ele iria ter com ela. Mas nada disso surgiu. Eventualmente, porém, Ken quebrou o silêncio, e Ryu rapidamente desejou que ele não tivesse feito isso. Eu vim para ajudar o garoto, disse Ken, notando uma carranca no rosto de Ryu. Claramente não houve confusão sobre a quem ele estava se referindo quando o chamou de garoto. Aparentemente, ele está prestes a ter um confronto e tanto. Ryu percebeu que Ken tinha de alguma forma ouvido falar de sua pequena briga com Naruto de alguma forma e não hesitou em esconder isso ou rotular isso como um mal-entendido. Eu não vou lutar com ele de novo. Não por causa disso. Eu não estava falando de você, Ken apontou, decidindo ir direto ao ponto. Akuma veio à cidade e tentou levar Sakura. As mãos de Ryu bateram no painel do carro com força suficiente para que Ken tivesse que levante uma questão. Ei, 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 isso é um aluguel. Havia coisas mais importantes acontecendo do que o carro de Ken. Você não pode estar falando sério. Por que eu mentiria? Ken perguntou. Se você precisa procurar uma fresta de esperança aqui, pelo menos ele não está mais mirando em você. Ninguém poderia dizer que ele pelo menos não tentou ser positivo, mesmo que isso não fosse necessariamente algo a se considerar. Anuncie no lugar da realidade.
Aparentemente ele acha que Sakura estaria mais disposta a usar o Satsui no Adou do que você, já que ela já fez isso 4 vezes em menos de 6 meses. Então, mais uma vez, ele estava mostrando sua cara feia. Tudo o que Ryu pôde fazer foi balançar a cabeça. Se Naruto tivesse visto seu lado do raciocínio, talvez isso não fosse um problema. Mas era, porque enquanto Naruto estivesse em cena, ela sempre teria aquela âncora de apego da qual não seria capaz de se livrar enquanto estivesse na sua frente. Quem percebeu a mudança de expressão de Ryu e rapidamente bateu na cabeça de seu amigo. E outra coisa, você sabe que fez merda, certo? O que? Se fosse eu, e você tivesse me dito o que disse a Naruto, eu não poderia lhe dizer o que poderia ter feito na hora, mas eu sei. De uma coisa, a maior seriedade estava gravada em seu rosto quando ele se virou para seu colega artista marcial. Você não teria visto minha família novamente, pelo menos até meu filho chegar ao ensino médio. Era óbvio que ele estava se referindo à declaração que levou à pequena briga de rua de Naruto com ele, e Ryu não estava disposto a recuar, no segundo que Sakura aprendeu o suficiente. Para completar o Shinku Hadouken, ela se tornou vulnerável ao lado potencial mais sombrio de nossa arte. Seu Ki é muito potente agora para deixá-lo sozinho. Aquelas duas crianças se conheciam antes de ouvirem falar de você. Ela nem conseguia usar o Ki quando se conheceram. Antes de brigar, ela o tinha. Ela vai se transformar em ponto. Ela não vai. Ela não é como Akuma. Lembre-se, Mestre Gouken. Disse que ele foi ensinado por um homem que poderia usar o Satsui no Adou e não se perder. E a maneira de fazer isso desapareceu depois que Akuma o matou. Ele só tinha 2 alunos e o mestre rejeitou o lado assassino de seus ensinamentos. Quem sorriu com o que seu irmão pensou que ele tinha dito, então ela descobrirá por si mesma ou encontrará outra maneira. Ele raciocinou. Suavemente, ela tem 17 anos, prestes a crescer completamente. Você nunca esteve por perto para ser seu mentor. Tudo que ela realmente aprendeu com você foram as técnicas e a ética de trabalho. Sua total fé na situação era surpreendente. Ryu sabia que quem havia lidado com Akuma tinha visto exatamente no que o Satsui no Adou era capaz de transformar alguém. Como você pôde imaginar algo assim? Por que você não estava por perto o suficiente para que ela percebesse outras partes do que faz de você quem você é? Quem explicou, batendo em sua própria têmpora, a outra pessoa com quem ela passa quase todos os dias. E tudo que eu vejo que o garoto faz é fazer o trabalho. Ryu não esteve por perto durante a maior parte de suas aventuras, mas quem esteve por dentro o tempo todo e viu em primeira mão algumas vezes o que ele estava falando. Ele desejou ter tido a força e a força de vontade para realizar o que Naruto vinha fazendo desde os 15 anos, quando tinha essa idade. Nenhum treinador? Tudo bem. Ele descobriria suas técnicas sozinho com base no que já sabia. E Sakura adotou essa mentalidade quando começou a aprender sobre seu Ki. Tanto é verdade que, quando ela finalmente conseguiu um guia sobre como executar as versões reais de coisas como o Hadouken, ela as completou rapidamente e manteve seu próprio toque inovador em movimento. Ryu aperfeiçoou tudo o que Gouken lhe ensinou desde que sabia andar, mas não tendia a inovar. Aquela centelha criativa que ela obteve ao ver Naruto retrabalhar seu próprio jutsu várias vezes para servir a propósitos separados. Ao vê-lo criar seus próprios ataques de projéteis do zero. A absoluta falta de desistência dele quando importava era algo que ela também havia percebido. A série de lutas com Juri foi o exemplo mais recente e extremo que poderia ser citado. Mas isso nem é a coisa mais importante. Quem continuou enquanto as últimas partículas de sol começavam a aparecer atrás do horizonte. Naruto acredita nela, incondicionalmente. Satsui no Adou ou não. Os dois permaneceram em silêncio daquele ponto em diante enquanto continuavam a dirigir até o domínio de Gouken. XXX. Cidade de Aora, apartamento de Naruto, acabou sendo uma mesa bem cheia de 8 entre Naruto, Sakura, Ibuki, Karin, Kami, Abel, Batsui e Nata. Karin adquiriu o hábito de alimentar Naruto
Durante toda a refeição, depois de tentar uma vez e ver o descontentamento imediato no rosto de Sakura que a garota expressiva não conseguia esconder. Isso frustrou Naruto no início, mas eventualmente ele se recostou e seguiu em frente. Não houve muitos momentos na vida em que uma garota bonita estivesse completamente disposta a alimentá-lo, e você tinha que sentar e deixar que algumas oportunidades surgissem quando elas se apresentassem. Diga a Naruto-san. Não estou dizendo rim, mas vou comer isso com certeza. Você é muito mais dócil e agradável quando está bem alimentado, a jovem herdeira observou, apertada perto de Naruto enquanto seus hashis deixavam cair um pedaço em sua boca. Devo me lembrar disso para mais tarde. Isso é divertido, ela riu. Enquanto ele esfregava a cabeça nela afetuosamente pela tensão, você é positivamente adorável. Ibuki sabia que ela não tinha motivos para comentar coisas que havia feito no passado, mas ver Karin alimentando Naruto a irritou. Principalmente porque ela nunca tinha pensado nisso antes. Você o está tratando como um namorado ou um animal de estimação? Bem, certas qualidades de ambos tendem a se sobrepor de vez em quando. Karin imediatamente brincou com um sorriso atrevido antes de deixar Naruto ir e cuidar de sua comida sozinho. Ela não precisava afirmar a ninguém como se sentia. Ela sabia e ele também sabia. Sentindo uma cutucada do outro lado, Naruto virou a cabeça e viu Sakura sorrindo para ele, um sorriso que ele retribuiu enquanto ela falava. Então, espero que seja bom. No que dizia respeito a Naruto, ela não precisava fazer essa pergunta. Deveria ter sido óbvio pela maneira como todos o atacaram. Até Karin tinha comido, e ela normalmente só comia refeições especialmente preparadas por sua própria equipe. Sim, Sakura-chan. Você realmente não precisava fazer isso. Ibuki disse isso antes, Sakura disse, roçando a bochecha de Naruto com um punho. Às vezes as pessoas só querem fazer coisas para outra pessoa. E eu queria fazer isso. Contanto que você goste, ficarei feliz. Os dois trocaram um olhar, mas foram distraídos do outro lado da mesa por Batsu Hinata, mais ou menos zombando dos dois com uma provocação silenciosa de beijo na cara, claramente destinada a ser uma alusão aos dois. Naruto silenciosamente moveu o pé por baixo do assento de Batsu e virou a cadeira para trás, derrubando Batsu no chão no meio de suas travessuras e pondo fim a elas. Observar a namorada de seu amigo pegá-lo e colocá-lo de volta na cadeira colocou um sorriso no rosto de Naruto e lhe rendeu uma pancada de Sakura no ombro. Essa não foi a única brincadeira da noite. À medida que a refeição avançava, todos se revezavam falando de tempos antigos com um toque de nostalgia, mesmo dos não tão bons. Todos contaram histórias para o benefício de Abel, que era o mais novo, em como as coisas haviam acontecido em suas vidas. A essa altura, todos que sabiam estavam cientes de que Naruto havia abandonado o treinamento tentando alcançar a força bruta de Akuma e estava preparando uma estratégia para ele centrada em uma técnica que ele estava tentando aprender. A primeira pessoa a direcionar a conversa para o elefante na sala foi Kami, que nunca tinha vergonha de falar sobre qualquer coisa quando estava curiosa. Então, como está indo o treinamento de redirecionamento? Ela tomou muito cuidado para não chamar Naruto de mestre. Ele ficou envergonhado o suficiente quando ela deixou escapar quando eles estavam sozinhos, para não falar de ela dizer isso perto de outras pessoas. Você fez algum progresso? Naruto realmente não sabia o que dizer. Ele realmente não queria falar sobre nada disso com eles. Como ele escolheu tentar lutar contra Akuma era algo que ele não queria que eles soubessem caso falhasse. Se isso acontecesse, ele queria que eles pensassem que ele tinha outro plano ou um as da manga. Se ele acabasse inventando um, provavelmente teria que ser algo imediato. Tudo o que ele realmente fez foi tomar um longo gole de bebida em vez de responder. Como a única pessoa presente durante a maior parte do treinamento funcional, Batsu assumiu a responsabilidade de contar aos outros o que estava acontecendo. Era uma pergunta bastante simples e não daria lugar ao que Naruto realmente queria manter em segredo.
Ele não se lembra de quão rápidas são as explosões de Akuma, facilmente explicável, já que durante a primeira batalha Naruto não estava inteiramente em seu juízo perfeito no momento. E mesmo que ele soubesse, bem, ele diz que há outro problema. Batsu franziu a testa, se perguntando por que Naruto não estava falando sobre nada disso sozinho. Ele diz que a coisa em seu estômago lhe disse que ele tinha que fazer Akuma dar o seu melhor. Aparentemente, é a única maneira de garantir que ele coloque o bastardo acabe com isso. Karin lançou a Naruto um olhar estranho, mas certamente se você fizesse o que fez contra Sete, Akuma iria. Os olhos de Naruto encontraram os dela, mostrando claramente que ele não tinha certeza sobre a resposta à sua pergunta. Inacabada de qualquer maneira, entendo. Tendo sido solicitado a responder de alguma forma, o ninja loiro percebeu que poderia muito bem falar sobre isso agora. Além disso, se seu melhor ataque disparar algo como o Shinku Hadouken, redirecioná-lo pode não funcionar. Os de Sakura-chan e Ryu são tão rápidos. Se o dele for ainda mais rápido, pode voar rápido demais para acertar o tempo. E ele não sabia o que aconteceria se seu tempo estivesse errado, mas a Kyuubi garantiu-lhe que não seria nada bom. Ser atingido por algo assim sem sequer tentar redirecioná-lo provavelmente arrancaria algumas partes do corpo. Pensar em algo assim foi o suficiente para trazer o clima de volta à realidade. Pelo menos até que uma Kunoichi animada decidisse que já havia absorvido o suficiente daquela atmosfera. Ugh! Chega de tristeza. Todo mundo precisa se animar, Ibuki finalmente disse antes de estender a mão para debaixo da mesa e tirar 2 garrafas, porque eu encontrei o álcool de Naruto. Ela disse em uma voz cantante enquanto acenava para eles. Todos os olhos se voltaram para Naruto enquanto ele usava uma expressão que claramente se perguntava como Ibuki os havia encontrado. Ele não os guardava na cozinha. Karin particularmente não viu nada de estranho nisso. Ela mesma tinha uma quantidade considerável de álcool de todo o mundo em sua casa e já havia bebido sua parte em eventos sociais no passado. Naruto? Ibuki perguntou com um pequeno sorriso no rosto. Quer explicar? Na verdade não, mas ele não tinha feito nada de errado do jeito que tinha certeza que ela estava insinuando. É um presente que Honda me deu há pouco tempo. Quando ele se mudou para sua nova casa. Quando Naruto disse que ele não tinha idade suficiente para isso, e Honda apenas riu dele e disse que se ele tivesse idade suficiente para fazer o que fazia em sua casa de banho, ele teria idade suficiente para manter uma bebida ou 2 por perto, então eu guardei, você sabe, no caso de alguma coisa. Eu não sei. Não me olhe assim. Em caso de festa. Ibuki terminou seu pensamento anterior para ele. Se coisas ruins vão acontecer em breve, pelo menos quero dizer que bebi com todos vocês pelo menos uma vez, se nunca tivermos outra chance. Um pequeno alvoroço estourou entre os convidados sobre os méritos de beber quando não era legal para a maioria deles. Enquanto Ibuki corria para verificar se Naruto tinha algo que valesse a pena servir. Entrou, e isso colocou um largo sorriso em seu rosto enquanto ele olhava ao redor. Era isso. Esta era a sua família. Mesmo algumas pessoas que não estavam lá também teriam contado. Chun-Li e Honda, quem, até mesmo o mal-humorado Guile. Era o mais perto que Naruto chegaria de ter um, pelo menos até começar o seu próprio, e não havia nada de errado com isso. Na verdade, me senti bem. XXX, em outro lugar na cidade de Aora, Sasuke não sabia o que estava fazendo, parado na frente do prédio de Akira. Ele nem sabia o que o havia possuído para passar naquela direção no caminho para fora da cidade. Ele estava saindo por um tempo, disso ele sabia. Provavelmente o país também. Gen não iria a lugar nenhum, sabendo muito bem que estava na cabeça do mais jovem. Tudo bem. Ele poderia ficar naquele restaurante estúpido porque era dele. Ele era o dono. Sasuke apenas executou. Tudo bem. Depois que Sasuke o matasse, ele tomaria o lugar para si e pronto, mas por enquanto ele precisava encontrar uma descoberta. Que diabos?
Sasuke pensou consigo mesmo depois que aquela linha de pensamento passou por sua cabeça. Estou realmente planejando ocupar aquele lugar estúpido? Por que não? Era um bom negócio que basicamente funcionava sozinho, já que havia gerentes de verdade além dele, e não era como se isso atrapalhasse as tarefas de assassinato. Na verdade, ajudou. Para começar, o restaurante era um motivo para ficar na cidade de Aora. Bem, foi um dos motivos. E de alguma forma, seu segundo motivo acabou parando na calçada em frente. Parando e desligando a bicicleta, Akira desceu do assento e tirou o capacete para agraciá-lo com um sorriso gentil. Sasuke, ela disse em saudação. Suas interações eram simples, mas eles gostavam de passar tempo um com o outro. Isso era algo que Sasuke poderia dizer para poucas pessoas no mundo. E ele não precisava ouvi-la lhe contar nada para aprender sobre ela. Ela adorava motocicletas e qualquer coisa rápida em geral. Ela tinha uma queda por corridas. Ela não gostava de conversas e fazia isso o menos possível. Mais importante ainda, ela não esperava dele nenhuma palhaçada ridícula tirada de algum arquétipo romântico de garoto bonito. Ela não esperava alguma eventual demonstração de calor fora do personagem. Essas não eram coisas dele. Akira também não era necessariamente bom nisso. Ela deixou claro que Sasuke era algo mais do que um amigo para ela, mas ela não precisava de todos os beijos e toques que a maioria das garotas buscaria em alguém por quem sentiam fortemente. Ela normalmente era introvertida demais para isso, de qualquer maneira. Caminhando até o jovem impassível, a primeira coisa que Akira notou foi a bolsa que ele carregava consigo. Ela não disse nada, mas sua carranca falava muito mais do que palavras dela teriam, pelo menos para Sasuke. Estou saindo por um tempo, disse ele. Também não tenho certeza de quando voltarei, ou se ele voltaria. Akira não gostou, mas o fato de ele ter vindo até ela para contar significava algo significativo. Se ela não fosse nada para ele, ele nem teria se incomodado. Se ela não fosse nada para ele, ele não teria se incomodado. Com esse pensamento em mente, ela conseguiu sorrir novamente e pensar em algo, erguendo um dedo para pedir a Sasuke que esperasse um momento para ela retornar. Qualquer tentativa que ela teria feito de saltar e reunir algumas coisas para oferecer para ir com ele foi interrompida. Ele sabia o que ela pretendia fazer e não podia deixá-la fazer isso. Ele não precisava ouvi-la falar para saber o que a garota estava pensando. Os gestos de Akira por si só eram suficientes para alguém com olhos. Eu não vou levar você. Você não precisa ver o que estou me preparando para fazer. Eu machuquei pessoas, Akira Sasuke disse sem rodeios, estou me preparando para matar alguém. Ele estava tratando isso como um contrato de assassinato que ele precisava cumprir, e ele não trouxe pessoas para isso. Especialmente alguém que não precisava ser apresentado a nada disso. O humor de Akira piorou, mas ofereceu suas chaves para Sasuke, a fim de ajudá-lo a viajar. Uma garota tão doce. Sasuke agarrou a mão dela e cruzou os dedos cuidadosamente em volta das teclas. Eu também não vou levar sua moto. Ele disse a ela. Ele tinha que ser direto. Só porque ele gostava dela, isso não significava que ele iria adoçar alguma coisa. Não foi assim que ele agiu. Você realmente deveria ficar longe. Akira tinha fala mansa. Isso não significava que ela era do tipo que se dava bem. Você é burro em dizer isso, Akira disse calmamente, estranhamente mostrando quanto aço ela tinha em sua espinha dorsal. Mesmo sem o cobertor de segurança que normalmente era o capacete de caveira que a escondia do mundo, você só está com medo de se aproximar das pessoas. Sasuke lançou-lhe um olhar que teria feito uma pessoa inferior dar um passo para trás com sua intensidade, mas ela não se encolheu. Ele já sabia que ela não tinha medo de esbarrar nele se quisesse. Ela ficaria quieta sobre isso, a menos que estivesse totalmente adornada com seu equipamento de motociclista. Então ela seria agressiva e agressiva. Tudo bem então. Ele lhe daria uma razão se ela realmente precisasse de uma. Mangekyou. Sharingan.
Essas foram apenas palavras para Akira. Eles realmente não significavam nada. Ele estava falando sobre seus olhos? Eu não entendo, ela murmurou. Os olhos vermelhos ganharam vida na cabeça de Sasuke, e ele deu um passo na direção dela, mas ela ainda não se afastou dele. Ela apenas balançou a cabeça em confusão. Eu posso obter um poder além dos meus sonhos, Sasuke disse, estendendo a mão na direção de Akira antes de fazê-la pular enquanto faíscas de seu Chidori dançavam em seus dedos. Mas para conseguir isso, eu tenho que matar a pessoa que mais me importa. E eu nunca quero que isso seja uma opção, apenas no caso de eu realmente ser fraco o suficiente para fazer isso. Sasuke. Akira disse, sorrindo levemente, na verdade estendendo a mão e segurando a mão de Sasuke com as duas dela quando a eletricidade acabou. Se há alguém lá fora que você pode realmente considerar matar com suas próprias mãos por qualquer motivo, você claramente não os ama. Tanto. Raciocínios à parte, Sasuke foi capaz de ler nas entrelinhas e lançou um olhar acusatório para a garota, TCH. Você acha que estou apaixonado por você? Não foi mais áspero do que o seu tom habitual, o que significava que não havia absolutamente nenhuma mordida por trás dele. Akira já havia preenchido sua cota de palestras naquela noite e não quis dizer mais nada. Ela apenas ficou na ponta dos pés e deu um beijo nos lábios de Sasuke. Lá estava a resposta dela. E foi isso. Isso não provou nada, Sasuke a informou, apesar do fato de ele ter deixado ela fazer isso conscientemente. Akira apenas sorriu para ele e assentiu. Ela não diria uma palavra se ele realmente quisesse negar, fique longe do general. Não tenho ideia de qual é o jogo dele, mas não acho que aquele velho filho da puta esteja acima de qualquer coisa. Este ponto. Não depois do que ele descobriu sobre o que Gen fez com pessoas que ele só conhecia através de Sasuke. Pessoas a quem ele nem se apresentou. Sasuke não deixaria mais nada passar por ele. Ele iria matar Gen com as próprias mãos, e ele estava falando sério. Ele não se sentia tão decidido a tirar a vida de alguém há anos. Ele iria matar Gen e iria rir quando fizesse. Era o que ele merecia. E então ele iria irritá-lo pela segunda vez, esquecendo-se dele e seguindo em frente com sua vida depois. Isso era o que costumava acontecer quando a única coisa em que você era bom era matar pessoas. As únicas pessoas que realmente se importariam em lembrar algo sobre você geralmente já estavam mortas. Sasuke respirou fundo para se acalmar. Não adiantava ficar com raiva agora quando não havia alvo na frente dele para descarregar. Ele iria guardá-lo para quando voltasse. Ele tinha o péssimo hábito de guardar rancor de qualquer maneira. Sentindo que havia dito tudo o que podia, ele fez menção de ir embora. Akira estendeu a mão e agarrou seu braço antes que ele pudesse se virar e implorou que ele fizesse uma coisa. Ficar. Não para. Sempre. Ela não estava pedindo que ele não treinasse para o que ele havia se esforçado para fazer. Ela só não queria mandá-lo embora no meio da noite daquele jeito. E ele não sabia por que ouvia. Curiosidade? Os hormônios que ele ignorou durante toda a sua vida adolescente? O fato de que se o irmão dela voltasse para casa ele o teria irritado de verdade? Mas ele o fez, e mesmo que ele tivesse ido embora antes do nascer do sol, antes mesmo de Akira acordar na manhã seguinte, ainda contava e ambos sabiam disso. Maldita mulher! Xiang, Chun-Li ou Deus me livre daquele idiota. Do Naruto descobrisse que ele havia se apegado, ele nunca superaria isso. XXX, em outro lugar da cidade, apartamento de Naruto, Abel havia saído horas atrás, assim como Batsui e Hinata. Ibuki ficava bastante animada quando estava sob influência e acabou cansando Karen com muita dança. Os dois acabaram caindo juntos no sofá da sala quando começou a ficar tarde e não havia como acordá-los. Calme. Simplesmente viu que os dois estavam confortáveis antes de se entregar. Naruto já havia desligado a TV e a música há muito tempo, e bocejou para si mesmo enquanto voltava para a cozinha para ver os pratos, tigelas e outras coisas que precisavam ser limpas em breve.
Se não o fizesse, todo o seu apartamento iria cheirar mal dentro de 1 ou 2 dias, e isso não era legal. O trabalho foi rápido em sua maior parte, já que sua nova casa tinha uma máquina de lavar louça, então eram apenas as coisas maiores que precisavam de limpeza. Tudo o que ele precisava era da luz da lâmpada acima da pia para terminar. Acordar qualquer uma das garotas era a última coisa que ele queria fazer, mas Ibuki e Karen pareciam completamente desorientados. O rangido do chão fez Naruto virar a cabeça para encontrar Sakura encostada no batente da porta que dava para a cozinha. Eu poderia ter feito isso também, você sabe, ela disse com um olhar caloroso nos olhos. A garota que prepara um jantar. Incrível como esse para mim não vai lavar minha louça depois, Naruto disse enquanto Sakura observava guardar a última panela que ele iria limpar naquela noite. Sem chance, Sakura caminhou até ele, passou os braços em volta da cintura dele, encostando o rosto nas costas dele com um suspiro. E aí, lindo? MMM. Sakura apenas cantarolou, fechando os olhos enquanto Naruto terminava seu trabalho. Ei. O que? Você sabe que eu te amo, certo? Sim. Eu também te amo. A maneira como ele disse isso tão rapidamente, sem sequer pensar, fez com que ela franzisse a testa, como se tivesse acontecido todas as vezes que eles trocaram sentimentos no passado. Ele não percebeu que ela estava falando sério? Eu não quis dizer tipo ponto. Eu sei o que você quis dizer, Naruto. Interrompeu enquanto enxugava as mãos. Mesmo que você não soubesse quando eu disse isso antes, eu quis dizer exatamente o mesmo que quando estou dizendo isso para você agora. Sempre que você disse, você sabe que me ama, e eu disse, eu sei, ou sempre que eu disse categoricamente eu te amo do nada, eu quis dizer isso totalmente. Mas eles vinham dizendo isso há anos. Chegou ao ponto em que um deles mencionar o fato de que amavam o outro era uma declaração descartável. Já não tinha mais efeito, porque eles diziam isso um ao outro com tanta frequência. Então por que nunca? Sakura teve que parar e se recompor enquanto sentia seu coração palpitar. Quero dizer, por que você nunca me contou? Porque parecia que você tinha uma queda por Ryu, e eu já lidei com esse tipo de coisa antes. Com outra garota, sabe? O nome dela também era Sakura. Na verdade, Naruto disse antes de tentar quebrar a tensão com uma risada, ela não é nada parecida com você. Afinal, você nunca me bateu por ser burro. O último assunto era novidade para Sakura. Eles nunca tinham tido essa conversa antes, e não era porque ele estava escondendo isso, simplesmente nunca tinha acontecido. Nunca foi necessariamente algo sobre o qual Naruto quisesse falar com ela. O que ele realmente deveria dizer sobre isso em retrospectiva? Ei, você sabe como nós dois queremos atacar um ao outro, mas nunca o fazemos? Sim, você vê, há uma garota onde eu morava, por quem eu tinha uma queda antes, e ela meio que bagunçou minha visão de mostrar que você gostava de uma garota. E aqui está o chute. O nome dela também é Sakura. Não é engraçado? Ela não sabia como responder a isso. Ela virou Naruto para olhar diretamente para ele enquanto ele continuava. Você foi procurar Ryu e não me levou com. Você ou me disse que tinha ido embora. E quando você o encontrou, era tudo o que você conseguia falar. Você falou dele por anos, Naruto lembrou, semicerrando os olhos. Seus olhos enquanto pensava em como colocar as coisas, e eu já tinha decidido depois da coisa com a outra Sakura que mesmo que eu realmente gostasse de uma garota, se eu soubesse que ela queria outra pessoa e não pudesse me olhar daquele jeito, foi escolha dela. Parecia uma recalchutagem quando aconteceu com ele pela primeira vez. Mais ou menos como Sasuke tinha sido, Ryu parecia ainda mais intransponível para Naruto. De 14 anos quando ele tomou a decisão. Ryu era mais forte, a ponto de ser um campeão mundial, enquanto Naruto ainda estava sendo chutado por pessoas como Batsu e outros membros dos melhores delinquentes da cidade de Aora. Ryu estava em silêncio e mais composto como pessoa. Ele era bonito e realmente cresceu. Ele era o herói de Sakura,
e o fato de que ela poderia realmente alcançá-lo. E ficar com ele simplesmente deixou claro que tudo terminaria da mesma forma que a situação com Naruto, Sakura e Sasuke terminou em Konoha, ou algo parecido. Ser amigo dela tinha sido suficiente. Mesmo que fosse horrível estar tão perto e saber que ele estaria afastado do que realmente queria. E isso também afetou seu relacionamento com outras mulheres ao seu redor, impedindo de ser muito proativo com elas, mesmo quando estava ciente da profundidade dos sentimentos que sentia por elas e vice-versa. Sakura olhou nos olhos dele e finalmente percebeu que era por isso que ele nunca havia cortejado nenhuma das garotas que gostavam dele. Ele já havia tentado isso antes, quando era mais jovem, e não só fracassou miseravelmente, mais do que ela jamais imaginaria, mas também o fez desistir de ser o ativo nos relacionamentos. Sakura sempre achou estranho que, com a força da personalidade de Naruto, ele nunca tivesse guiado nada para a intimidade com as outras garotas. O cabelo castanho curto de Sakura balançou enquanto sua cabeça balançava negativamente. Você já sabe como me sinto. Eu te disse, meu lado negro é meio obcecado por você. E uau, isso não soou tão assustador na minha cabeça como aconteceu em voz alta, ela disse com algumas risadas enquanto se inclinava para a frente no peito de Naruto. Ela estava extremamente sensível e solta esta noite, mais afetuosa do que Naruto estava acostumado com a garota. Ele levou um momento para descobrir o porquê, já que Sakura era uma das pessoas contra realmente entrar em seu estoque de saque pela novidade de experimentá-lo, mas o brilho suave em suas bochechas sob a luz fraca e seus olhos relaxados eram uma espécie de brinde. Ele nem se lembrava de tê-la visto tomar. Sakura-chan, Naruto disse, tentando esconder um sorriso e parecer ofendido, você teve que ficar bêbado só para vir aqui e tentar falar comigo assim, não foi? Sakura estufou as bochechas e encostou a testa na dele. Eu não estou bêbada. Ela deveria saber o que viria a seguir simplesmente pelo quão próximos os dois estavam. Eles compartilharam o tipo de beijo que Sakura sempre quis. Ela queria que durasse e não o teria deixado ir, mesmo que o mundo começasse a acabar naquele exato instante. Não demorou muito para ela passar a língua nos lábios dele, implorando para que ele a deixasse entrar. A resposta de Naruto foi lutar de volta. Sakura não pôde deixar de sorrir durante o beijo, sentindo-se competitiva com Naruto enquanto suas línguas atacavam. Foi simplesmente um exercício de emoção. Não havia nada de provocador nisso. Naruto a envolveu e a levantou do chão sobre um balcão próximo. Ela nem sequer lutou, envolvendo as pernas em volta da cintura dele para ajudar a se manter em pé enquanto ele a beijava. Você é péssima em mentir. Posso sentir o gosto disso em você. O que sua mãe diria? Sakura franziu a testa em pensamentos perturbados sobre o que deveria ter sido uma piada. Você meio que tem razão. Ela vai saber quando eu chegar, e ela vai me ver assim. Sua mãe saberia que ela estava bêbada e ela não acharia graça. Sakura tinha quase certeza de que a única razão pela qual ela foi até Naruto sem que ele visse seu cambaleio foi porque ela seguiu o padrão dos ladrilhos do chão para alcançá-lo. A solução de um dos homens mais descomplicados do planeta foi bastante simples. Então passe a noite. Naruto sussurrou no silêncio do apartamento quase totalmente escuro. Os únicos sons além dos dois eram os ruídos suaves de Buki e Karin dormindo na sala. Eu não quero incomodar. Para Sakura eram apenas 15 minutos de caminhada para casa. Para Naruto, isso foi 14 minutos a mais, especialmente com o que estava acontecendo ultimamente. Sem chance. Todo mundo vai ficar. E ele não a estava perdendo de vista como ela estava. Ela claramente nunca tinha bebido antes, porque ela estava longe e ele desejou ter notado isso mais cedo na conversa. Quando ela tropeçou nas palavras, Sakura geralmente não tinha problemas para pensar no que precisava dizer. Se você acha que vou deixar você sair no meio da noite assim, você está louco. Ele não achava que poderia deixá-la ir, e também não era por razões altruístas. Ele a sentiu se esfregando contra ele, e isso o estava deixando louco.
Sakura contestou fracamente, você não pode me fazer ficar. Como se ela quisesse ir embora em primeiro lugar. Eu adoraria ver você se levantar depois que eu trouxesse você até aqui. O Sakura nem tinha notado que Naruto basicamente tinha ido para seu quarto com ela a reboque, pelo menos, não até que ele a deixou cair de bunda no centro de sua cama bastante grande, esperando que seu corpo se acomodasse e sua cabeça parasse de nadar. Sakura lançou-lhe um olhar adorável antes de se deitar no colchão com um suspiro. Braços cruzados, Naruto apenas ficou parado e esperou que ela tirasse toda a reação de seu sistema, da qual não havia muita. Apenas algumas contorções tímidas para tentar rolar para cima e para baixo, mas ela permaneceu exatamente onde ele a largou. Quando ela não se moveu novamente, Naruto percebeu que tinha que fazer algo antes que ela adormecesse e ocupasse todo o centro de sua cama durante a noite. Agarrando os dedos dos pés dela, ele a sacudiu, apenas para ela chutar o pé e soltar um gemido irritado. Na segunda vez, ele agarrou o tornozelo dela e fez isso de novo apenas para que os acontecimentos se repetissem, apenas com um gemido mais alto e irritado. Um terceiro puxão acabou com Naruto sendo atingido no rosto pela camisa de Sakura. Sério? Remover a peça de roupa de sua cabeça resultou em ele ser atingido pela saia dela, mulher. Sakura manteve as pernas no ar depois de chutar a saia diretamente no rosto de Naruto, sorrindo no escuro com sua própria ação atrevida. Não estava escuro o suficiente para Naruto não ver, e mais uma vez ele prendeu um dos tornozelos dela no lugar. Sakura inclinou a cabeça para fora da cama alto o suficiente para olhar Naruto bem nos olhos. Você poderia fechar a porta? Ela perguntou, fazendo Naruto pegar um travesseiro próximo e jogá-lo na porta sem nem mesmo olhar para fechá-la, exibicionista. Ela lentamente puxou sua própria perna para trás e puxou Naruto com ela para a cama, fazendo-o descansar direito em cima dela. Situado entre as pernas, oi. Naruto podia senti-la se contorcer debaixo dele, como se estivesse tentando se colocar em algum tipo de posição, como se tivesse que adivinhar onde, suas mãos já haviam serpenteado por baixo da barra de sua camisa para puxá-la para cima e por cima de sua camisa. Cabeça. Depois que acabou, não havia como fingir que eles não estavam dispostos a fazer o que estavam fazendo. Então, me diga por que esta noite, Sakura-chan. Sakura mordeu o lábio e desviou o olhar. O que ela deveria dizer? Ela sabia por quê. Não foi complexo. Porque ela queria passar uma noite com ele. Porque ela não tinha feito isso antes. Porque antes, as palavras de Ibuki atingiram uma espécie de nervo. Sua amiga tinha razão quando ela falava sobre beber com todo mundo, só que Sakura estava agindo de forma diferente. Ela não sabia quantas chances mais teria para estar tão perto de Naruto, e se o pior acontecesse, para ele, para ela, para os dois, ela queria ter certeza de que não se arrependeria. O mais importante, porém, por que eu escolhi? Sakura disse, respondendo sua pergunta, apenas para ver os olhos de Naruto se arregalarem com o que ela disse. O quê? Isso parece familiar. Sim, porque não fazia muito tempo que ele disse a ela, você estava realmente acordada para isso, hein? Naruto perguntou, sentindo-se constrangido agora que sabia que Sakura realmente tinha ouvido o pequeno discurso que ele havia feito enquanto ela dormia no hospital. Eu não posso te impedir, Sakura admitiu, passando as mãos pelos cabelos dele, eu não vou. Não seria justo. Então, pelo menos, eu quero que você saiba que não pode perder. Você temos motivos para voltar, certo? Ele já sabia disso. Razões, incluindo Sakura-chan. Sim, bobagem, razões inclusive. Eu. Então, com um suspiro determinado, Sakura estendeu a mão para trás e afrouxou o sutiã, um estalo suave vindo da roupa de baixo, e agora? Ela tinha uma ideia aproximada do que estava fazendo, mas na verdade não muito. Ela sabia o que fazer, mas não necessariamente como fazê-lo. Ela sempre foi uma boa menina,
pelo menos da maior parte. Naruto lançou-lhe um olhar estranho antes de rir levemente. Você tem tanta sorte que eu já fiz isso algumas vezes. E uau, isso foi mais estúpido do que parecia na minha cabeça, disse ele, saindo de cima dela e sentando-se com seu costas contra a cabeceira da cama. Vem aqui. Sakura sentou-se, segurando o sutiã contra o peito antes de perceber o quão redundante era a ação. Revirando os olhos, ela deixou o pedaço de pano cair na cama e rastejou até Naruto, parando em sua cintura. Limão início não foi uma posição estranha em que eles de alguma forma acabaram enquanto jogavam luta livre como quando eram mais jovens, onde eles permaneceriam em uma situação como essa apenas para obter um segundo ou mais de um toque curioso dos músculos crescentes de Naruto. Ou as curvas emergentes de Sakura. Não houve nenhum roçar acidental de lábios aqui. Ninguém estava se desculpando. Ninguém iria se mudar. Se antes não era evidente, agora estava claro que os dois melhores amigos já estavam crescidos. Naruto teve que parar um momento para absorvê-la. Isso já demorava muito para acontecer, e ele pensava nisso com muita frequência para não deixar essas coisas nublarem sua mente agora. Tudo o que ele queria fazer veio a ele automaticamente, sem qualquer pensamento. Outro beijo, com uma rápida dança de línguas, e então Naruto dirigiu sua boca para baixo no pescoço de Sakura. Seus lábios eram muito doces, mas era o resto dela que ele ainda não experimentara. Mordendo o lábio em antecipação, os olhos de Sakura seguiram Naruto cuidadosamente enquanto ele beijava seu peito nu. As mãos dele na cintura dela. Abaixaram a calcinha enquanto Sakura se ajoelhava para ajudá-lo a tirá-la. Sim, não há muito que você possa fazer se continuar com ela, não é? Ela perguntou, insinuando as calças dele. Se ele estivesse pensando com clareza, Naruto provavelmente teria dado uma resposta rápida do tipo: você ficaria surpreso, mas sua mente estava muito ocupada em outro lugar, focada na jovem diante dele. O coração de Sakura martelava em seu peito enquanto Naruto segurava seus seios e lentamente começava a massageá-los. Os de Ibuki eram maiores, mas os de Sakura eram comparáveis aos de Karen, que eram bastante grandes. Eles ficaram perfeitos nela. Ele acariciou e sugou ambos os seios com cuidado, tomando muito cuidado com ela. Eles poderiam estar fazendo isso anos atrás. Anos. Cada toque que ela deu a si mesma por causa da solidão parecia muito mais quente, mais elétrico, vindo dele. Sakura tinha várias necessidades urgentes que precisavam ser atendidas, sendo esta uma delas e ela choramingou com a atenção que estava recebendo até sentir um leve beliscão em um de seus mamilos endurecidos. Totalmente despreparada, ela soltou um suspiro agudo e deu um tapa na cabeça de Naruto. Não morda, ela soltou, principalmente por instinto. Na verdade, não foi tão ruim assim. Você sabe que gosta, Naruto afirmou antes de colocar uma de suas protuberâncias rosadas de volta em sua boca, notando preguiçosamente que ela não revidou com essa observação. Ele podia sentir isso. Ela não se afastou quando ele fez isso, em vez disso se esfregou contra ele. Essa era a garota dele. Ele demorou, dedicando atenção aos dois seios de Sakura, sentindo seus músculos se contraírem. Ouvi-la lutar para ficar quieta e não gemer o fez querer ouvi-la chorar alto. Foi angustiante para Sakura. Tão perto e tão longe, tudo por causa de uma calça no caminho dela. Ela não queria sair de cima de Naruto, mas as calças dele só desceriam enquanto ela estivesse sentada sobre ele. Cada vez que ela avançava, Naruto baixava as mãos até a bunda dela e segurava-a com força. Deus, Naruto! Por quê? Sakura sussurrou asperamente, esfregando-se contra sua ereção coberta enquanto as mãos dele apalpavam suas costas sem remorso. Vamos lá. Ela choramingou intermitentemente antes de sentir uma rápida onda de agressão passar por ela. Ela estava ficando mais ousada com a ideia de realmente estar com ele e já se sentia marcadamente brincalhona e constrangida. As calças e boxers de Naruto foram vítimas disso ao serem arrancadas de seu corpo, e enquanto ele se sentava livre de suas
roupas, ainda totalmente ereto, ele não sabia o que dizer. Sim, ele tinha muito mais roupas para vestir em seu estoque, mas mesmo assim. O que foi isso? O meu lado negro? Aparentemente não. Gostava de ter um barbante pendurado na frente dela como se ela fosse um gatinho. Uau, Naruto refletiu, imaginando como isso teria acontecido em circunstâncias um pouco diferentes. Bem, acho que é uma coisa boa estarmos fazendo isso agora. Eu não acho que a Sakura-chan queimada de sol poderia esperar mais. Estava claramente envergonhado, sentado na cama longe dele, incapaz de olhar para ele. Ele se aproximou dela e lhe deu um beijo bem nos lábios para mostrar que, mais uma vez, ele não se importava se o lado Satsui no Adou dela aparecesse para brincar. Ele tinha certeza de que Dark Sakura teria compensado sua completa falta de experiência com o sexo mais agressivo que ele poderia imaginar. Esse foi um ponto discutível, no entanto. Naruto guiou o corpo da garota para se virar, de costas para ele, apoiada nas mãos e nos joelhos. Ela olhou para ele com um sorriso nervoso e mexeu a bunda para acenar para ele. Naruto sempre achou que Sakura tinha uma bunda fofa. Aparentemente ela sabia disso por sua exibição descarada. O shinobi sentou-se logo atrás dela, uma mão no quadril de Sakura, a outra cutucando sua boceta. Ela estava o mais preparada possível. Posso? Provavelmente era redundante perguntar, mas as pequenas tendências cavalheirescas que havia em sua mente não podiam evitar. Se você não fizer isso, provavelmente vou te chutar, ó a voz de Sakura foi cortada quando ela sentiu Naruto deslizar para dentro dela. Até o fim. Lentamente, mmm. Graças a Deus pelos acidentes de treinamento, pelo menos em retrospectiva. Como o ímã de Sakura já havia sido quebrado no passado, nenhum deles teve que lidar com isso naquele momento como Naruto e Karin tiveram que fazer. Esse era o único medo real que Sakura tinha em qualquer experiência íntima, e não doía nada. Isso tornou muito mais fácil apresentá-la às alegrias da carne. Mas depois de meses, se não anos de frustrações românticas reprimidas e finalmente se dignando a mergulhar, Sakura só queria ir mais longe. Quero ver estrelas quando terminarmos, disse ela depois que seu amante começou a se bombear lentamente. Dentro e fora dela. Naruto deleitou-se com a total liberdade que encontrou dentro da bela e jovem lutadora. Não é necessário aquecimento com Sakura. Eu acho que é um ajuste perfeito. Ele grunhiu, batendo nela e aumentando o ritmo quando descobriu que ela aguentava. Era verdade. Ela acomodou sua ereção com força, mas ficou tão molhada e agitada que a única resistência que ele encontrou foi uma pressão que só melhorou tudo. Ajuste. Perfeito, Sakura murmurou repetidamente baixinho, perdendo a concentração e encontrando sua cabeça em uma névoa escura. Ela se concentrou novamente e arqueou as costas com um grito quando uma palma aberta bateu em sua bunda. Um para cada ano que quis foder você. Naruto bateu na bunda de Sakura 4 vezes, provocando um gemido e contando-os para cada golpe que acertou. Sakura balançou os quadris e Naruto puxou-a para suas estocadas para se aprofundar dentro dela. Você tem sorte de ser tão querido. Sakura colocou o rosto em um travesseiro que ajudou a abafar seus gritos de amor. Virando a cabeça para o lado para olhar para Naruto, ela o estimulou ainda mais. Eu briguei com Karin ontem, disse ela, esperando que ele entendesse a dica. Ele só bateu nela com força suficiente para que o som e a picada aguda em sua bunda a excitassem ainda mais enquanto ele se chocava contra ela, e ela não necessariamente odiava isso. Asterisco esmaca asterisco 1. Ela estremeceu, fechando os olhos com força, e hoje, quando eu estava cozinhando. Asterisco esmaca asterisco Naruto achatou Sakura para que pudesse mordiscar sua orelha e sussurrar para ela enquanto continuava a bombear para dentro e para fora dela. Sakura-chan tem sido uma garota má. Naruto brincou, beijando sua bochecha antes de um impulso forte que a fez chorar. Disse, ela deveria ser uma boa garota. Achei que ela foi por todos esses anos.
Naruto faz dela uma garota má. Sakura disse a ele na terceira pessoa, jurando que ela estaria chorando em seus lençóis se eles não estivessem fazendo amor em seu edredom grosso. Você me deixa tão louca. Ela gemeu, uma bochecha enterrada no travesseiro embaixo dela. Ele enganchou debaixo de uma de suas coxas e a abriu mais. Seus olhos se arregalaram com as batidas concentradas que ela estava recebendo. Os dedos dos pés dela enrolaram-se em torno das cobertas com força, e Naruto jurou que podia ver um brilho vermelho sangrando em seus olhos que era visível para ele. Você pode ser tão mal quanto quiser, disse Naruto, não apenas para Sakura, mas para seu lado mais sombrio que pode estar sangrando, só comigo. Não vou contar. Sakura começou a balançar a cabeça freneticamente, com a sensação de satisfação crescendo dentro dela, tentando se levantar com braços que pareciam feitos de gelatina, cada nervo de seus músculos aparentemente conectado ao seu pote de mel. Ha, ha. Naruto colocou a mão em um de seus ombros para mantê-la pressionada. Não foi preciso muito esforço para fazer isso, você é terrível. Pare de sorrir sobre isso então, Naruto. Disse a ela entre os suspiros da garota em meio aos sons de suas peles brilhantes batendo uma na outra. O som da cama balançando encheu o silencioso quarto do apartamento junto com a respiração ofegante deles até que o de Sakura começou a adquirir um timbre trêmulo. Ela tentou chutar a perna para se livrar do aperto de Naruto, mas ele colocou o joelho bem atrás do dela, mantendo-o no lugar, nunca permitindo que ela se contorcesse e perturbasse o ritmo. Ela não aguentava muito mais. Seu ataque no fundo de uma foda robusta foi a última coisa que seu corpo lhe permitiu fazer. Sakura agarrou o pulso de Naruto, puxou-o para frente e mordeu sua mão com força suficiente para tirar sangue. Seu grito foi abafado pelo gosto acobreado em sua boca enquanto ela estremecia durante sua liberação. Naruto sentiu sua ereção se contorcer em aviso antes de puxar e atirar sua carga no topo do edredom embaixo deles. Uma risada cansada veio de Sakura quando ela voltou de sua euforia. Eu estive tomando controle de natalidade, Naruto. Você não precisava jogar pelo seguro. Naruto soltou um grunhido chateado e puxou Sakura de joelhos, fazendo-a ofegar com o ar mais frio da sala, atingindo seu corpo suado. Ela apoiou a cabeça no ombro dele enquanto ele falava em seu pescoço. Poderia ter dito isso antes de fazer isso. Não estava pensando. Não consegui pensar, Sakura. Raciocinou ofegante. Obrigada. Eu não posso ficar bravo com você, disse Naruto, aconchegando-se contra ela enquanto os dois caíam de costas nos travesseiros ao lado da cabeceira da cama. Os dois apenas se deleitaram na companhia um do outro, ambos suados e recuperando o fôlego. Eles mal podiam acreditar que algo disso realmente tivesse acontecido. Tudo tinha sido um turbilhão desde que saíram da cozinha. De onde veio isso? Sakura finalmente perguntou, ainda tremendo um pouco depois, 3 anos de tensão sexual não resolvida, talvez. Ela se aventurou como um palpite. Tudo que ela sabia com certeza era que queria fazer isso de novo. 4. Naruto corrigiu enquanto movia os dois de lado, seu pênis amolecido ainda entre as coxas da garota enquanto ele colocava os dois debaixo das cobertas. Eu meio que queria você antes de você partir naquela sua viagem sem mim. Ele começou a se soltar entre as pernas dela, mas Sakura agarrou sua coxa por trás para mantê-lo no lugar. Não. Fique aí, Sakura perguntou, esfregando as coxas lisas, arrancando um gemido de Naruto. Eu gosto assim. Com um suspiro confortável, Naruto enfiou a mão embaixo da barriga de Sakura e passou os dedos de maneira divertida em sua fina mecha marrom de pelos pubianos. Em poucos minutos, os dois estavam dormindo profundamente e teriam a melhor noite que qualquer um deles já teve em semanas. Um par de olhos castanhos travessos espiou por uma pequena fresta aberta na porta, fechando-a silenciosamente quando ficou claro que a atividade havia chegado ao fim. Ela pensou em entrar furtivamente e tentar também, mas isso era pelo bem de Sakura. Ela teve a coragem de seguir em frente e se colocar em risco, e isso por si só foi motivo suficiente para Ibuki se comportar.
Cada jovem tinha uma espécie de visão de como sua primeira vez deveria ser, e para a primeira vez de Sakura ela não deveria ter sido forçada a um trio bêbada. Mesmo que Ibuki soubesse disso, ela definitivamente poderia ter conseguido com um pouco de persuasão. Não, se Ibuki terminasse em homenagem a Troyes, seria uma festa consentida e sóbria para todos, para que ela e o resto deles pudessem pelo menos se lembrar disso mais tarde. Ibuki voltou silenciosamente para o sofá onde ela estava abraçada com Karin e facilmente pegou a garota no colo antes de levá-la para o quarto de Kame. As razões são que Kame tinha uma cama grande, a ex-boneca provavelmente não se importaria, e Karin sem dúvida iria reclamar se ela acordasse em um sofá logo de manhã, mesmo que ela tivesse se divertido na noite anterior. Kame abriu um olho ao vê-los, totalmente consciente de sua entrada, mas rapidamente fechou e se mexeu um pouco para ficar confortável novamente. A falta de repreensão pela presença deles foi suficiente para Ibuki perceber que estava tudo bem e rapidamente se viu em uma festa do pijama improvisada. É melhor Sakura-chan apreciar a restrição, Ibuki pensou consigo mesma com um beicinho, aliviada de suas roupas normais enquanto dormia do lado de fora à direita das três garotas na cama. Oh, agora eu tenho que ir para a cama tudo incomodado e excitado. Tomando muito cuidado para ficar quieta, Ibuki deslizou a mão por baixo do cós da calcinha e começou a cuidar de si mesma furtivamente durante a noite. Pelo menos hoje foi pacífico. Com o que estava por vir, não havia garantia de que as coisas voltariam a ser tão serenas como naquela noite. Fim de capítulo. Até o próximo.